Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30, a partir do versículo 40, diz assim: Então separou Jacó os cordeiros ou as ovelhas e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. Ele pôs o seu rebanho à parte e não o pôs como um rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, colocava Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, ele não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes elas eram de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos. Diga comigo, muitos rebanhos. Fala um pouco mais forte, muitos rebanhos. Glória a Deus. Ele também teve servas, ele teve servos, e teve camelos e jumentos. Vamos orar, coloque a mão no seu coração. Pai querido e amado, nós glorificamos ao teu nome por esse dia. Te agradecemos, ó Deus amado, pela tua presença em nosso meio, pelo teu mover em nosso meio. Ó Deus, nós somos tão agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito no meio dessa igreja, por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, na vida dos líderes, na vida dos discípulos. Pai, nós verdadeiramente, Senhor, somos muito agradecidos por tudo que o Senhor tem realizado. Pedimos que o Senhor continue a fazer coisas maravilhosas através da ministração da sua palavra. Usa a minha vida, faz de mim um canal, um instrumento em tuas mãos, que o seu nome seja glorificado com a ministração dessa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, diga glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem eu coloquei: fortalecendo e multiplicando o rebanho que Deus me dá. Diga, fortalecendo e multiplicando o rebanho de Deus. Aleluia. Você sabe que um dos grandes projetos do reino de Deus na terra é multiplicar, é reproduzir o rebanho. A igreja, ela precisa avançar, a igreja precisa crescer, as células precisam se multiplicar, as pessoas que estão cheias de Deus, elas precisam se multiplicar. Só que nunca vai acontecer multiplicação se antes não houver fortalecimento. Se você pegar uma pessoa que está com a sua saúde debilitada, se você pegar uma pessoa que ela está com anemia, com muita dificuldade na sua saúde, e essa pessoa ela engravidar, essa mulher ela começar a gerar ali um filho dentro dela, ela é muito difícil conseguir levar aquela gestação até o final. É muito difícil uma mulher que está com a sua saúde debilitada, que está com a sua saúde muito enfraquecida, conseguir levar uma gestação até o final e se reproduzir e fazer o filho nascer.
O filho vai nascer e uma mulher vai conseguir levar a gestação até o final se ela estiver com a sua saúde bem, se ela estiver com a sua saúde fortalecida. Quantos concordam com o que eu estou falando? Diga amém. Aleluia. A mesma coisa é no reino de Deus. Para que as ovelhas, elas se multipliquem, elas se reproduzam, para que as células, elas se multipliquem e elas se reproduzam, é preciso que as pessoas, elas estejam fortalecidas. É preciso que as pessoas estejam com saúde espiritual. Diga, saúde espiritual. É preciso que o povo esteja todo dia alimentado com a vitamina dos céus. Aleluia! Você está sendo alimentado com a vitamina dos céus? Diga glória a Deus. Então, se nós somos bem alimentados, nós vamos então gerar saúde, vamos estar fortalecidos, e aí isso vai atrair a reprodução e a multiplicação. Esse texto que nós lemos, querido, ele conta a respeito de Jacó, um pastor de ovelhas por excelência. Jacó, ele sabia muito bem cuidar de ovelhas. E nesse texto, Jacó, ele começa a trabalhar, trazendo uma multiplicação do rebanho das ovelhas que Deus havia dado para ele. Ele começa a trabalhar para que essas ovelhas, elas ficassem fortes e também elas se reproduzissem. Jacó era um pastor, conforme eu disse, um pastor com excelência. Esse camarada sabia cuidar de ovelhas. E eu quero aqui trazer ensinamentos na vida de Jacó, que era um mestre de fortalecer ovelha e de multiplicar ovelhas. Como que nós podemos fazer para fortalecer as ovelhas do nosso rebanho e fazer elas se multiplicarem? Como nós podemos fazer para fortalecer as ovelhas das nossas células e fazer elas se multiplicarem? Como fazer com que a nossa própria vida seja fortalecida para que nós possamos nos multiplicar? Vamos ver aqui o que é que nós aprendemos com Jacó sobre fortalecimento e multiplicação de ovelhas. A primeira coisa muito importante que eu vejo aqui com Jacó é que Jacó, ele cuidava das ovelhas que eram desprezíveis. Se você olhar todo esse texto, Jacó, ele recebeu as ovelhas de Labão, que eram as ovelhas mais fracas, e ele não rejeitou as ovelhas mais fracas, ele cuidou dessas ovelhas e aplicou ali algumas estratégias, ele trabalhou para poder para fortalecer as ovelhas fracas e depois reproduzir elas. Um dos grandes segredos de Jacó é ele não rejeitar as ovelhas que aos olhos naturais podem ser desprezíveis. Querido, você vai conseguir multiplicar, você vai conseguir reproduzir ali as ovelhas na sua célula, no seu rebanho, as pessoas que você cuida, quando você valorizar e cuidar daquelas ovelhas que são difíceis demais. Diga aleluia. Fala com muito carinho para quem está do seu lado, você pode ser difícil, mas eu vou cuidar de você. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Jacó pegou as ovelhas que não tinham valor nenhum e ele começou a gerar valor nelas. Nós conseguimos produzir um rebanho forte
quando nós pegamos para poder cuidar aquelas ovelhas e aquelas pessoas que ninguém dá nenhum valor, e nós começamos a dar valor, nós começamos a acreditar, nós começamos a investir, nós começamos a cuidar, quando nós damos a nossa vida para poder investir nessas ovelhas, a hora que elas fortalecem, elas ficam mais fortes do que muitas ovelhas que já nasceram saudáveis. E o poder de reprodução dessas ovelhas, ele é algo muito, muito forte. Ah, queridos, Jacó fez a opção de cuidar das ovelhas que ninguém valorizava. Você quer reproduzir o seu rebanho na sua célula? Diga glória a Deus. Bota a mão na sua cabeça, coce e fala, repete assim comigo: eu vou precisar de cuidar das pessoas que são muito difíceis. Agora, coçando a cabeça, fala ai. Diga ai. Diga aleluia. Foi o que Jacó fez. Ovelha negra, Labão não queria. Ovelha salpicada, ele não queria. Mas Jacó falou: deixa que eu vou cuidar dessas ovelhas. Davi, ele quando entrou na caverna de Adulão, ele pegou os homens rejeitados, desacreditados da sociedade. Ele pegou as pessoas mais rejeitadas possíveis. E Davi, quando começa a cuidar daqueles homens, ele começa a levantar o maior exército de guerreiros da história naquela época. Ele começa a ter guerreiros que iriam ajudar ele em todas as batalhas que ele entrasse. Você quer ver você começar a gerar força na sua célula para ela avançar com muita valentia no seu setor, na sua área? É quando você pegar para investir pesado naquelas pessoas que dão trabalho. Porque a hora que ela começar de dar trabalho, fala você para o teu irmão assim, fala: a hora que eu começar de dar trabalho, ninguém me segura, porque eu vou dar muito fruto. Diga muito fruto. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus e um aplauso a Jesus por isso aí? Aleluia. Então diga para o irmão que está do seu lado: eu estou feliz, porque a hora de dar trabalho já acabou na sua vida. Aleluia. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Oh, aleluia. Então isso vai me ajudar a ter um rebanho de ovelhas forte. Uma outra coisa que eu aprendo com Jacó, o pastor por excelência, é que Jacó, ele não desprezava as ovelhas que eram fraquinhas. Diga aleluia. Se você olhar com uma visão de alguém que está querendo muito lucro, uma pessoa que está querendo muito lucro não vai querer ovelha fraquinha, vai querer ovelha forte. O Labão não queria as ovelhas fraquinhas, ele falava para Jacó: as fraquinhas é para você, as fortinhas é para mim. O problema é que às vezes as fortinhas elas pesam para carregar. As fraquinhas você carrega no colo, dá mamadeira, ela vai ficando fortinha e depois ela começa a caminhar da maneira como você ensinou tudo a ela, porque ela ouviu você bem de pertinho. Diga aleluia. Eu vejo
que se nós queremos um rebanho de ovelhas fortes que irá se multiplicar, nós precisamos de cuidar e valorizar também aquelas que são fracas, porque quem é fraco um dia pode ser muito forte no outro, aleluia. Quem não consegue ter muita força hoje para nada, amanhã pode estar tendo muita força para poder trabalhar muito para Jesus, aleluia. Você sabia que Jesus, ele deu um mandamento para os seus discípulos a respeito de reprodução, de multiplicação? Lá em Mateus capítulo 28, 18, ele fala para os seus discípulos: olha, ide e fazei discípulos das nações. Quando Jesus dá essa ordem para eles, eu quero que você preste bastante atenção no que Jesus fala: fazei. É preciso trabalhar e fazer a ovelha fraca se alimentar até ela ficar forte. O discípulo forte, que vai dar muito fruto, que vai gerar, ele não vem pronto, é preciso fazer, diga fazer. E aí, meu irmão, é que entra o trabalho da história, é preciso fazer. Discípulo não vem pronto, você precisa fazer, você precisa cuidar, você precisa investir, você precisa passar pelos momentos que aquela pessoa vai dar trabalho, que vai ficar meio nhenhenhê, chupetinha. Você conhece o crente chupetinha? Pergunta para quem está do seu lado: você é o crente chupetinha? Não. Mas aí tem hora que o crente chupetinha manifesta e fica manifesto o mês inteiro, e o crente chupetinha que ele chora, você vai lá dar uma direção, um ensinamento, e você: tá bom, meu filhinho, toma chupetinha, e aí você tem que cuidar, amansar para não chorar muito e tal. Senão fica emborrado, não vai mais na célula, não quer mais discipulado, não quer mais ir na igreja. Aí você vai lá: tá bom, é chupetinha, nenenzinho. Diga aleluia. Então você precisa ali ter muito trabalho, porque o crente que é chupetinha, daqui a pouquinho ele está sendo um homem grande, aleluia, dando aí muito fruto, glória a Deus. Aleluia, diga graças a Deus, que eu já cresci, joguei a chupeta fora. O seu discipulador é que vai dizer isso depois para você. Então é preciso, meu irmão, nós trabalharmos com muito amor para poder cuidar das ovelhas que são fracas. Sabe o que acontece? Nós, no início, e aí como nós estamos para um período de multiplicação poderoso, que vai acontecer muito tremendo no mês de agosto, eu quero trazer essa orientação aqui para você. No início, nós começamos a multiplicar e às vezes pegávamos pessoas que não tinham sido formadas ainda como discípulos, ainda não tinham sido investido e recebido, não estavam recebendo a transformação de tudo aquilo que é importante para a pessoa liderar com excelência, e dávamos pessoa para aquela pessoa: toma aqui, você vai cuidar dessa. Aí dávamos supervisores, pegávamos um supervisor e dava: toma aqui essa galera para você cuidar. E o que acontece? Aquela pessoa, ela não crescia. Ela não conseguia multiplicar as células diminuíam, ela não conseguia multiplicar o setor, e às vezes esse líder, ele ficava frustrado. A gente dava com tanto carinho e ele ficava meio que frustrado. Mas qual foi o problema? O problema foi porque ele não fez aqueles discípulos. Não foi ele que gerou, não foi ele que trabalhou, não foi ele que deu chupetinha na hora que o crente ficou nhenhenhenhenhenhenhen, e agora que o crente está adulto, não tem como. Então é preciso
você fazer, e para poder fazer, você vai ter que ter muito trabalho para cuidar das ovelhas que são fracas, diga aleluia. Agora, é claro que nós temos muito que cuidar das ovelhas fracas se nós queremos reproduzir, mas eu vou dizer uma coisa para você: se eu posso escolher em ser uma ovelha fraca, ser um crente chupetinha, ou um servo, um homem valente de Jesus, eu não quero ser crente chupetinha não, eu quero ser homem valente de Jesus. Você pode dizer aleluia? Pergunta para quem está do seu lado: homem valente ou chupetinha? O que você prefere? Porque o que acontece, meu irmão? Aqui o que nós ensinamos e nós trabalhamos é: se você quiser chupetinha, o que você vai ter? Chupetinha, a gente vai. Não, meu amadão, não. Agora, se você quiser ser homem de verdade, aí você se prepara, porque você também vai crescer de verdade, você vai dar fruto poderoso, você não vai dar mais trabalho, você vai dar fruto, você agora vai gerar, você agora vai avançar, você vai frutificar, porque você é uma ovelha forte, aleluia. Pode dar um aplauso a Jesus. Glória, glória a Deus. Estava lendo num livro que um certo seminarista virou para o pastor da igreja, terminou o seminário e conversou com o pastor da igreja: pastor, eu queria dizer que eu já terminei o meu seminário, consegui passar com nota alta, tudo 8, acima de 8 para tudo, e eu queria dizer que eu estou à disposição. Se o senhor tiver uma igreja boa, acima de 200 pessoas, já com ministério de louvor formado e sem dar muito trabalho, eu estou à disposição para poder assumir. E aí o pastor falou: ô querido, que bom, se eu encontrar uma igreja assim, pode deixar que quem assume sou eu. Diga, ai! Não tem como, irmão. Quer crescer? Tem que trabalhar duro. Tem que fazer discípulo dá trabalho, aleluia. O que na vida que não é algo nobre que não dá trabalho? Tudo que é nobre dá trabalho, irmão. Se você quer ser alguém que vai alcançar algo nobre, você precisa estar preparado para poder meter a mão no arado, aleluia. O outro segredo de Jacó para poder transformar as suas ovelhas para que fossem fortes e multiplicassem elas. O Jacó, ele não desprezou o seu rebanho de ovelhas quando elas eram poucas. Ele começou saindo uma, saiu depois outras, e ele foi pegando as pouquinhas que foram vindo, ele foi trabalhando com elas, foi fortalecendo elas. À medida que ia chegando, ele ia valorizando, cada uma era pouco, mas era o que Deus estava dando para ele, e ele valorizava o pouco. Por isso que Deus um dia colocou ele no muito. Se você quer reproduzir o seu rebanho, valorize as poucas ovelhas que Deus está colocando para você cuidar hoje. Valorize, pode ser pouco, mas foi Deus que te deu. Pode ser pouco, mas Deus te confiou, porque Ele acredita que você vai reproduzir com elas. Querido, o pior erro de um líder é ele olhar e falar assim: ai, eu estou aqui só com 3 pessoas na minha célula, ai, eu não estou gostando muito, eu acho que eu não quero mais liderar, eu queria tanto ter 20, 30, é claro que nós queremos ter o maior número de ovelhas, é claro. Mas eu só vou chegar no muito se eu souber valorizar o pouco e honrar o pouco que Deus me dá. Tenho N casos
de experiência de pessoas que valorizaram um pouco e hoje são supervisores. E hoje lideram células com muitas pessoas. A Ana, supervisora hoje, junto com o Jorge, já teve reunião na casa dela muitas e muitas vezes, de estar ela e o filho dela, o Pedro. E hoje eles lideram uma área. A Heloíse já teve células lá na minha casa, onde era ela e mais uma pessoa, e ela ia de ônibus, e eu ainda falava com a minha esposa Valéria, meu Deus do céu, olha só, toda semana a Heloíse vindo para cá para dar para hoje supervisora de uma área. O Alisson, que estava liderando lá, muito tempo lá e tal, numa luta, e aí cuidando, e sempre valorizando, e hoje está aí crescendo poderosamente, com pessoas poderosas, maravilhosas, que Deus tem levantado do lado dele. Agora eu preciso valorizar o tempo do pouco. O tempo das pequenas coisas não podem ser desprezados, irmãos. É preciso nós valorizarmos o tempo das pequenas coisas. O tempo das pequenas coisas é um tempo onde Deus quer nos ensinar a crescer de maneira saudável. Não despreze o tempo das pequenas coisas. Não despreze o tempo dos pequenos começos. Nós precisamos valorizar isso. É claro que eu entro em crise, eu não fico satisfeito, eu não gosto, eu quero, mas eu não desprezo aquele pouco. Olha, quantas e quantas vezes eu já ministrei quando na igreja nós tínhamos 20 pessoas, 30 pessoas quando começamos na Rua 1, tinha reuniões que estava chovendo, eu vinha do Fonseca para cá para ministrar para 3 pessoas. Não trabalhávamos em célula ainda, eu pregava para 3, 4 pessoas, e eu pregava como se estivesse pregando para 1000. Quantas e quantas reuniões eu vou, às vezes tem líderes de célula, sabem do que eu faço. Eu chego numa reunião, às vezes o líder, pastor, não veio, tanta gente, só tem eu. Não, nós vamos fazer, e vamos fazer a melhor célula possível. Eu não desprezo o tempo das coisas pequenas de maneira nenhuma. Não desprezo, eu vou lutar, eu vou entrar em crise para melhorar, para aumentar, mas eu não vou desprezar. Se é com 2, eu vou fazer a melhor. Se é com 3, eu vou fazer com excelência. Se é com 8, eu vou fazer o melhor e não vou desprezar. Eu vou cuidar das 2, das 3, seja lá quantas for, eu vou cuidar com excelência, porque se Deus me deu, Ele está confiando essas vidas para mim, e eu vou prestar conta delas. Eu quero essas ovelhas bem nutridas, bem alimentadas, elas serão fortes e logo, logo vão reproduzir e multiplicar, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Dá uma injetada de ânimo no irmão que está do seu lado e diga: você vai romper, querida, aleluia. Pastor, está uma luta danada lá. Você vai romper, irmão. Eu sei que vai. Eu sei que vai. O Jacó não ficou se lamentando e nem reclamando. Olha, ninguém me ajuda. O Labão está só com as ovelhas gordonas e eu estou só com um pouquinho. Labão, você não me ajuda. Dá uma sacudida quem está do seu lado e fala: para de reclamar e vamos trabalhar. Aleluia. Para de reclamar e vamos trabalhar, irmão. Oh meu Deus. O pastor não me ajuda, não dá ovelha nenhuma para mim. Ele só dá ovelha para o outro pastor, para o outro supervisor. Meu supervisor só ajuda o outro líder, ele não dá nada para mim. Para de reclamar e vamos trabalhar, meu irmão, aleluia. Se você botar a rede, a pescaria no mar, você vai conseguir, porque o que mais tem aí é peixe para você pescar. Glória a Deus. Vamos lá.
eu vejo que Jacó, ele tinha pouquinhas ovelhas, mas ele foi ao trabalho e ele recebeu de Deus uma estratégia. Cada ovelha gordinha, fortinha que vinha, ele colocava, ele só pegava as malhadas, então ele colocava essas ovelhas na frente do espelho, no momento da reprodução, no momento delas cruzarem, e elas nasciam da maneira como seriam as ovelhas que iriam para ele. O que foi que Jacó fez aqui? Ele aplicou uma estratégia. Você está com pouquinhas ovelhas? Ei, você tem sabedoria de Deus. Deus te deu inteligência. Meu irmão, comece a aplicar estratégia, vai lá. Domingo pela manhã nós falamos aqui de muitas estratégias, os grupos se reuniram para poder trabalhar estratégia. Aplique uma estratégia e você vai conseguir reproduzir seu rebanho. Aplique estratégias e você vai conseguir crescer. Aplique estratégias e você vai conseguir multiplicar. Eu quero motivar você a trabalhar com a sua célula, você supervisor de setor, a conversar com as pessoas, falar quais as estratégias que nós vamos trabalhar. Deixa as pessoas darem ideias, peguem ideias com as pessoas, todo mundo pensando junto. Nós vamos conseguir sempre solucionar grandes problemas quando nós pensamos juntos. Queridos, sempre que eu estou com um grande desafio para poder romper, eu estou com alguma coisa que eu estou precisando muito de uma estratégia, de uma direção, de uma ajuda, eu sempre chamo pessoas, eu falo, eu preciso ouvir vocês. Como é que nós vamos fazer? Me ajude aqui, eu quero ouvir um pouquinho, cada um. Sempre foi assim, sempre. Estou vendo a querida Nancy lá atrás, né? Desde quando era pequenininha eu chamava Nancy, mas algumas, Nancy, vem cá, olha, como é que a gente faz aqui? Isso sempre vai trazer estratégias para podermos crescer. Você tem um ouro na sua mão aí do seu lado, meu irmão, é só você enxergar ele, diga aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, você é a minha pedra preciosa, aleluia. É claro que não é no lugar do esposo nem da esposa, é claro, é claro. Uma outra coisa aqui que eu vejo muito importante, Jacó, vou falar aqui, meu Deus do céu. Eu vou falar mais duas só e vou terminar, pronto. Duas coisas importantes que Jacó fortaleceu, fez com que Jacó fortalecesse e reproduzisse o seu rebanho. Duas para terminar. A primeira, Jacó, ele alimentava as suas ovelhas. Diga comigo, é preciso alimentar as ovelhas. Você quer reproduzir, você quer multiplicar lá na sua célula, você precisa alimentar bem as ovelhas que Deus está te dando. A primeira coisa que um líder de célula precisa avaliar é se as pessoas da sua célula, elas estão sendo discipuladas e bem discipuladas. É preciso você avaliar, elas vão estar fortalecidas, elas vão estar com saúde e vão se reproduzir se elas estiverem sendo bem alimentadas. Então verifique, a primeira coisa, você quer um dia multiplicar a sua célula, verifique lá, essas pessoas dessa célula estão sendo discipuladas e bem discipuladas. Quando eu digo bem discipuladas, não é um discipulado de encher linguiça, não é um discipulado só para não dizer que não teve, é um discipulado que tem investimento de palavra, é um discipulado que tem uma palavra de ânimo que vai levantar aquele discípulo, é um discipulado que vai orar, é um discipulado que vai confrontar aquele discípulo nas áreas aonde ele precisa crescer, aonde ele precisa melhorar.
As ovelhas, para estarem fortalecidas, precisam ser bem alimentadas. As ovelhas de uma célula serem bem alimentadas, não é apenas no discipulado, também é no discipulado, mas no compartilhar ali daquela célula, do estudo, como é que é? Será que as ovelhas, elas estão ali realmente compartilhando coisas que edificam, porque o líder se preparou antes, o líder estudou o estudo antes, para ele poder saber ter direção ali, conduzindo a equipe, para poder ter uma palavra de sabedoria na hora certa. Ele orou e consagrou aquelas pessoas para que na hora da célula as pessoas pudessem receber a semente da palavra e ela gerar efeito. Será que as pessoas na sua célula, elas são alimentadas com comida saudável? Ou é o miojinho de 5 minutos? Diga, ai. Sabe como é que é o miojinho de 5 minutos? A pessoa, ela pega o estudo na hora e fala, ai meu Deus do céu. O que é mesmo que eu vou ter que falar? Ai, Jesus, me ajuda. Ai, ai, ai. Não orou o dia inteiro. Não prestou nem atenção na palavra de domingo. E pega o estudo em cima da hora. Isso quando pega. Diga, ai. Aí dá um miojinho de 5 minutos. Só que o miojinho de 5 minutos, ele enche a barriga, mas ele não traz saúde, ele não é saudável. Ele vai suprir o momento ali daquele povo, mas não vai gerar suprimento espiritual. Agora o líder que alimenta, ele se prepara. Ele de manhã, ele ora, ele tira o tempo dele com Deus, ele coloca assim, Senhor, toma essa célula que vai acontecer nas suas mãos, o irmão tal, Senhor, que a palavra que nós vamos compartilhar frutifique na vida deles, Senhor, que eles compreendam a visão, que a ficha caia, traz um espírito de revelação sobre a vida desses irmãos. Senhor, usa a minha vida para que eu seja um canal nas suas mãos, para transmitir ali esse estudo, essa palavra com os irmãos. E você pega e olha cada tópico. Você pode pegar isso daí em 20 minutinhos, 30 minutos. Você não precisa ficar 2 horas para fazer um estudo de uma célula. Mas você olhar antes de fazer a célula, está errado, filho. Então você pega, estuda, vê, rapaz, olha, o Espírito Santo, ele te lembra outros versículos da Bíblia, e aí você coloca, eu posso fazer esse comentário aqui, ó. Quantas e quantas pessoas que param para fazer estudo, para se preparar para dar o estudo, elas lembram de um versículo, o Espírito Santo lembra ela de uma história, de uma ilustração, de um testemunho, e aí ela vai lá e anota, aqui eu vou contar aquele testemunho que eu já passei na minha vida. Legal. Olha, meu irmão, é totalmente diferente um estudo assim. Diga glória a Deus. Isso é bom. Tadel é muito gostoso, rapaz. Aleluia. Oh, meu Deus. E por último, para terminar, eu falei o primeiro, alimentar as ovelhas. E segundo, cruze as suas ovelhas. Diga para quem está do seu lado, é preciso reproduzir. Olha, meu irmão, o Jacó, ele pegava o seu rebanho e ele colocava o rebanho para cruzar. Ele colocava o rebanho para poder se reproduzir. Quando eles cruzavam, reproduzia. Você sabe que estabelecer um vínculo de discipulado é esse cruzar que reproduz. Estabelecer um vínculo de comunhão
com os discípulos na sua célula é esse cruzar. Olha, a célula que ela é forte, tem um rebanho forte, é aquela que o líder, ele incentiva as pessoas a viverem uma comunhão íntima, profunda, a viver o purê de batata, tá toda hora junto e tal, falando um com o outro, e o discipulado acontecendo semanalmente, as pessoas bem juntas umas com as outras. Quando acontece isso, então a reprodução ela acontece. É gerado a reprodução. O líder precisa motivar, incentivar. Aproveite aí, tem uma semana no mês que nós colocamos a semana do purezão. Não faz só o purezão, só vamos fazer, hoje é livre, a gente faz qualquer coisa aqui só para poder. Não! O líder precisa motivar as pessoas a estarem ali entrelaçadas em relacionamento umas com as outras. É hora de convidarmos todo mundo que um dia afastou, vamos estar junto, vamos estar aqui. E aí estabelece os vínculos profundos, laço de amizade. Isso é bom demais. O líder que tem um rebanho forte, que vai se reproduzir, ele age assim. E eu quero terminar orando por você e com você, para que as suas ovelhas, os seus discípulos, as pessoas que Deus tem te confiado, elas venham crescer, elas venham se fortalecer e elas venham se reproduzir. Pastor, eu quero me reproduzir, eu quero crescer, eu quero cuidar bem das ovelhas que Deus tem me dado. Vamos ficar de pé e vamos orar. I pour my love upon you, fragrance of my own.